15 horas, né? Então, a partir das 15 horas, próximo sábado, uma gincana promovida pela Escola Dominical. Venham todos participar. É uma atividade importante que todos estejam envolvidos. Essa programação, irmãos, tem a ver com os 245 anos que a Escola Dominical está completando no mês de setembro. Para quem não sabe, a Escola Dominical ela tem o seu início em 1780, na cidade inglesa de Gloucester, pela liderança do irmão Robert Hicks, jornalista e filantropo inglês, membro da Igreja Anglicana inglesa. Ele teve a ideia de criar uma escola aos domingos e isso foi depois adotado pela Igreja, né? Enfrentou muita resistência na época, porque a sociedade não concordou, mas a rainha deu autorização ao Robert, e ele então iniciou a escola dominical, e em algumas décadas ele evangelizou e educou 1.250.000 crianças na Inglaterra. Então, a escola dominical tem uma história, e quando a gente começa a conhecer a história, a gente dá mais valor à escola dominical, né? Vamos abrir a Bíblia, Profeta Joel. Nós estamos no mês do aprendizado, né? Mês de setembro, mês da escola dominical, é o mês que a gente aprende. Então, nós estamos aprendendo com os profetas menores. Profeta Joel, capítulo 2, versos de 12 a 27, vamos fazer essa leitura responsiva. Ok? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor.
As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou em meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém. Que o nosso coração esteja aberto para receber a rica palavra do Senhor. Preste atenção, por favor. Não é costume meu, mas vou começar essa palavra com uma história. Os campos verdes e brilhantes dão lugar à escuridão que vem se formando. Nuvens escuras de gafanhotos se avolumam nas plantações. Uma família de camponeses observa com lágrimas nos olhos todo o seu trabalho desaparecer lentamente. O pai agarra um vaso de sementes de trigo que se tornam ainda mais preciosas nesse momento. Ele terá de esconder o pote de sementes até a estação de plantio, a fim de que as sementes não sejam consumidas ou roubadas. A família precisará sobreviver sem pão até a próxima colheita. Talvez esta história pareça muito distante da sua realidade, mas para as pessoas da época de Joel, lidando com uma praga de gafanhotos, poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Nos nossos dias, se houver uma crise de plantio em uma parte do país, podemos receber comida de outros lugares, mas no contexto bíblico, o judeu vivia com a sensação muito mais clara de dependência do céu. O triste é que, mesmo com essa dependência de Deus que eles percebiam, eles foram lentos demais para se arrepender dos seus pecados e perceber a chegada do dia do Senhor, do juízo de Deus, ainda que estivessem diante de um desastre iminente. Ao ler Joel, irmãos, precisamos ouvir o alerta do seu chamado ao arrependimento, a mudança sincera e profunda no coração. Para o reformador Martim Lutero, Joel é um dos profetas mais amáveis e doces, bondosos do Antigo Testamento. Ele não denuncia e repreende como os outros profetas, mas suplica e lamenta. Ele tentou, com palavras gentis e amigáveis, fazer com que as pessoas se voltassem para Deus, protegendo-as assim do mal iminente. Mas aconteceu com ele o mesmo que aconteceu com outros profetas. As pessoas simplesmente não ouviram a sua mensagem e não acreditaram nas suas palavras. Consideraram-no um tolo. E isso acontece, irmãos. Quantas vezes você pregou para os seus familiares e eles não ouviram o que você falou e ainda consideraram que você é um reducionista, crendo em história da carochinha. Consideraram você um tolo. Quantas vezes você pregou para um amigo, um companheiro de trabalho, de faculdade,
e você percebe que a pessoa não ouviu o que você falou. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que é uma mensagem de vida ou morte. Se você ouve a mensagem do Evangelho, você então tem a vida eterna que o Senhor Jesus nos dá. Mas se você não ouve a mensagem do Evangelho, você está rejeitando a graça. E rejeitar a graça significa perdição eterna. Joel começa a sua profecia com algumas perguntas. Ontem a professora Simone falou que Abacuque começa a sua profecia perguntando a Deus, né? Mas aqui Joel começa a sua profecia perguntando aos homens. Repare aí as perguntas. Depois da exortação para que todos os habitantes da terra ouvissem a palavra do Senhor, Joel pergunta: aconteceu isso nos vossos dias? A segunda pergunta: aconteceu coisa semelhante no dia dos vossos pais? A partir do verso 4, ele começa a narrar uma tragédia. A invasão do gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor que se sucedem na terra, né? E Joel, ele é muito controverso, né, para situá-lo na história. Todos os profetas começam fazendo alusão ao rei que reina. E aí, então, em Israel existem as crônicas, né, dos reis. O cronista do rei, ele anota exatamente o que o rei fez, o tempo de reinado dele, quando começou e quando terminou. O problema é que Joel não fala nada sobre isso, né? Aí, por que Joel não diz que ele profetizou nos dias do rei fulano de tal? Alguns dizem que ele profetizou depois do exílio, né? Depois de 587 a.C., porque no exílio o povo não tinha rei. Ou outras pessoas dizem que ele profetizou na época de Joás. Joás é aquele menino de 7 anos que o sacerdote Joiada, depois de desfazer lá a usurpação do reino, né? Ele coloca o rei Joás com 7 anos de idade. Obviamente, com 7 anos de idade, ele não reina, ele não é um monarca, né? Ele está sendo tutorado lá pelo sacerdote Joiada, e aí alguns dizem que Joel escreveu nessa época porque também não havia rei em Israel, e assim por diante. Alguns historiadores dizem que esses gafanhotos são literais, que foi uma praga sobre Judá que devastou tudo. Outros dizem que os gafanhotos são metafóricos, né? Indicando que os assírios haviam invadido a terra e devastado a terra e assim por diante. Então, existem muitas coisas aqui no livro de Joel que a gente não consegue situar, nem na história, nem se é metáfora ou literal, esses 4 tipos de gafanhoto que ele narra aqui no capítulo 1. Mas nós sabemos que é uma tragédia nacional. Ele profetiza no meio de uma tragédia nacional. Mas o que a gente infere da mensagem profética de Joel é uma mensagem tríplice, que a gente vê saltar e ser repetida nos 3 capítulos de Joel. 3 capítulos, irmãos, pouca coisa. Leia Joel essa semana, pelo menos umas 3 vezes, para você poder se inteirar mais a respeito dos profetas menores. A mensagem do profeta Joel tem um conteúdo tríplice. Primeiro, ele anuncia o dia do Senhor. Ele repete o dia do Senhor 6 vezes no seu livro. Mas, basicamente, no capítulo 2, verso 1, ele define o dia do Senhor e também, se não me falha a memória, no capítulo 1, verso 15. Mas ele fala mais sobre o dia do Senhor. Depois, ele anuncia o arrependimento, um apelo do profeta para que o povo ouça a palavra do Senhor e se volte para Deus. Aí no capítulo 2, versos 12 e 13, é uma palavra maravilhosa, convocando o povo para um arrependimento.
E depois disso, ele anuncia a promessa de Deus, que uma vez o povo se voltando para Deus, tendo se arrependido dos seus pecados, e nós vamos mencionar por que o povo precisa se voltar para Deus e qual foi o pecado do povo nesse tempo de Joel, no decorrer desta mensagem, Deus fala que habitaria no meio do povo, tabernacularia no meio do povo, né? Mais ou menos a semelhança do Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, né? Que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra pode ser traduzida por tabernaculou entre nós, armou tendas entre nós. Então Deus promete habitar no meio do povo, Deus promete armar tendas no meio do povo, e a presença de Deus é a coisa mais gostosa que a gente pode experimentar na vida. Busque a presença do Senhor. E é simples, né? É só você orar: Senhor, eu quero desfrutar da tua presença. Eu quero sentir a tua presença, eu quero estar contigo. E o Senhor vai se manifestar a você e você vai identificar perfeitamente a presença do Senhor aonde você estiver, na sua casa, na igreja, em qualquer outro lugar. Muito bem. Então, preste atenção. Em primeiro lugar, o profeta anuncia o dia do Senhor. O dia do Senhor ele é repetido 13 vezes nos profetas menores. Todos os profetas menores, todos os 12 profetas menores, o dia do Senhor é repetido 13 vezes. E na literatura profética, a menção do dia do Senhor aponta para um dia de julgamento, de punição dos rebeldes que se afastaram de Deus. Mas também o dia do Senhor aponta para um dia de bênção, caso essas pessoas ouçam a palavra do Senhor e se arrependam. Então, o dia do Senhor, ele pune os perversos, mas ele abençoa os que se arrependem do mal que estavam fazendo. Então, queridos, a importância de reconhecer os nossos pecados, a importância de nos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente e nos voltarmos para Deus e seguirmos os seus passos, seguirmos os seus caminhos, o Senhor nos abençoa nesse momento. No caso de Joel, o dia do Senhor atinge a população de Judá, que se deixou seduzir pela adoração e sacrifícios ao Deus dos cananeus, chamado Baal. Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus da boa colheita. Agora, você imagina comigo, isto era uma poderosa tentação para Judá. Por quê? Porque a sociedade israelita, na época de Joel, era agrícola. E você sabe que o plantio tem o seu tempo, a colheita também tem o seu tempo, e uma terra que produz a 30, 60 e a 100 por 1, como diz as Escrituras, depende de água, depende da chuva, depende das estações, né? E assim por diante. Aí então o povo judeu via os habitantes da terra, né, os cananeus, adorarem a Baal como Deus da fertilidade, Deus que mandava chuva, Deus que dava uma boa colheita, e eles foram seduzidos e começaram a adorar também a Baal, Deus dos cananeus. E com isso, abandonaram o Senhor e ofenderam a santidade do Deus Altíssimo que os havia escolhido. Eles quebraram a aliança. Então, vejam o que diz o capítulo 1, verso 10. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. O dia do Senhor, ou o juízo de Deus, se manifesta sobre o povo que está longe de Deus, que abandonou o Senhor e que, apesar da pregação, apesar dos avisos, apesar das oportunidades de se arrepender, não se arrependeram. Deus é bom, irmãos, e não julga ninguém sem dar a chance das pessoas se arrependerem.
Então, daí a pregação de Joel, daí a pregação do profeta, para que o povo se arrependa e se volte para Deus, que os escolheu, que os criou, que é dono de todas as coisas. Em segundo lugar, o profeta Joel anuncia a mensagem de arrependimento. E eu gostaria que vocês lessem para mim. Capítulo 2, versos 12 e 13. Leiam todos juntos, por favor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim, todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, e tardio em graça, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus não quer fazer mal ao seu povo. Deus quer que o seu povo ouça a sua voz e se volte para Ele. Deus quer abençoar o seu povo, Deus quer abençoar a sua vida. Então se volte para Ele. A gente está ligado em muitas situações. Nós vivemos ansiosos. E a ansiedade, queridos, é contrário à fé. Lembram-se do que a palavra diz? Apóstolo Pedro, lançando sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como responder à ansiedade do meu coração? Eu ouço isso, irmãos. Pastor, eu sou muito ansioso. Eu não consigo me livrar da minha ansiedade. Queridos, o contrário, a arma contra a ansiedade é a fé na providência do Deus que nos criou, no Deus que nos resgatou, no Deus que nos transformou, naquele que morreu na cruz por nós. Então, quando a ansiedade bater na porta do seu coração, responda com fé. Ansiedade, você não tem lugar na minha vida, porque eu creio no Deus da providência, eu creio no Deus que cuida de mim, eu creio na palavra, e a palavra diz que Ele cuida de mim. Tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que eu não consigo alcançar. E aí então você fica, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? Será que fulano vai entender? Será que fulano não vai entender? Para com isso, coloca nas mãos de Deus, fala para Deus, Senhor, não consigo lidar com isso, não consigo ter solução para isso. Então, por favor, peleja por mim. É esse relacionamento com o Deus da providência que nós devemos ter. É voltar-se para Deus, é ter um relacionamento com Ele, é compartilhar as nossas alegrias e dificuldades com Ele. Ele nos ouve, Ele estende a sua mão sobre nós, Ele abre as portas para nós, Ele nos abençoa porque o nosso Deus nos ama. Porém, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos rever a nossa vida, consertar o nosso coração e nos voltarmos para Ele. No ponto anterior, queridos, abordamos o tema do juízo. Dia do Senhor. Chamado Dia do Senhor. Como punição para aqueles que quebraram a aliança. Mas Deus nunca julga o seu povo sem dar a chance ao seu povo de se arrepender. Caso o seu povo ouça a sua voz e se arrependa de todo o coração, isto é, com sinceridade, e se volte para Ele, o dia do Senhor se torna um dia de bênção, pois com arrependimento o juízo cessa. Então, reparem, Deus nunca nos abandona. Deus sempre está com as mãos estendidas, como diz Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir o clamor dos seus filhos. Deus nunca nos abandona. Deus não nos rejeita. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração arrependido. Deus olha o coração e vê a sinceridade, o arrependimento verdadeiro,
e ele nos acolhe, ele nos recebe com carinho. Ele leva o nosso fardo. Irmãos, é impossível não seguir Jesus. Se você conhece essas verdades, é impossível não seguir Jesus. É Ele que peleja por mim, é Ele que leva o meu fardo, é Ele que me acolhe no pior momento da minha vida, é Ele que nunca me abandona, é Ele que nunca está ocupado para me ouvir. Como não seguir a Deus? Como não se deixar levar pelos seus braços? É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de entender. Eu converso com pessoas que conhecem a palavra, que citam a palavra, mas elas não entendem que Jesus morreu por elas, Jesus as resgatou do pecado e que elas precisam andar com Ele, ter um compromisso, crer nele de todo o coração. Mas, infelizmente, existe, não? O capítulo 2, verso 13, diz que Deus não está falando de atitudes exteriores. O judeu tinha, na sua cultura, uma reação, né? Quando ele estava revoltado com alguma coisa, triste com alguma coisa, se arrependido de alguma coisa, ele rasgava as suas vestes. Esse é um gesto exterior. O que Deus quer é um gesto interior. Aí ele diz, não rasguem as vossas vestes, rasguem o vosso coração. Derramem o coração de vocês na minha presença, no meu altar. Purifiquem o coração de vocês. Isso é rasgar o coração. É confessar a Deus os pecados, é colocar a vida no altar de Deus. Porque Deus, queridos, Ele vê o coração. Não adianta você chegar para Deus e simular um arrependimento. Não adianta no culto você ficar levantando a mão, dar glória a Deus e não sei o quê, e lá fora viver uma vida completamente diferente. Não adianta nada disso. Eu reconheço que as pessoas estão assim, muito, como direi, elas falam o evangeliquez, é uma bênção. Só Deus, só misericórdia, só a graça e tal. Mas até que ponto elas vivem isso de verdade? Né? Então, o evangelho se tornou muito conhecido na nossa cultura. Né? Todo mundo tem um pastor, eu tenho um pastor. Mas está ouvindo a palavra de Deus? O sumo pastor é Jesus. Está seguindo Jesus? Então, queridos, nós devemos nos arrepender de todo o coração e você pode esperar, porque a resposta de Deus vem. Quando você se arrepende de todo o coração, quando você ora querendo realmente encontrar o Senhor vai se apresentar para você, não se assuste, não. Aí, o profeta ainda diz, Deus é misericordioso, compassivo, traços do seu caráter, tardio em irar-se, grande em benignidade. Então, ele diz, olha, convertam-se, deem meia volta dos caminhos de vocês e se voltem para Deus, assumam um compromisso com Ele. A terceira mensagem do profeta Joel, ele anuncia a promessa de Deus. Quando o povo se arrepende, Deus se volta para o povo arrependido e se torna zeloso da sua terra, né? Capítulo 2, versos 18 e 19 e depois o 25. Vamos ler? Compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, deixa que vos envie o cereal e o vinho e o óleo e deles sereis fartos e vos não entregarei mais ao alcoólatra perante as nações. Agora o 25. Foram consumidos pelo gafanhoto dominador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros.
Muito bem. 3 coisas. Ele se compadece do povo, no versículo 18. Responde ao clamor. Lembra aquele clamor anterior? Poupa o teu povo, Senhor. O Senhor responde ao clamor dos sacerdotes, ok? E a tragédia narrada no capítulo 1 era fome. Aqui no verso 19, ele diz: eu vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei ao opróbrio dos inimigos. No verso 25, ele fala mais. Ele falou: vou restituir vocês. No tempo da ignorância de vocês, vocês perderam. Mas agora que vocês se voltaram para mim, eu vou restituir vocês. Você quer mais o quê? Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Louvado, engrandecido seja o seu santo nome. Ele ouve a oração, ele ouve o clamor. Ele é zeloso para com a terra, ele é zeloso para com a sua vida, sua casa, sua família. Traduz isso para você, porque é isso que Deus é. Deus não mudou, Deus é imutável. Deus é assim no tempo de Joel, Deus é assim hoje. Mas nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos purificar o nosso coração e nos voltarmos para Deus todos os dias, de todo o coração. Todos os dias, irmãos. Porque todos os dias a tua carne vai te tentar. Todos os dias a tua carne vai fustigar você para que você faça os desejos dela. A nossa carne, irmãos, ela não se sacia. Ela é insaciável. E ela vai querer que você satisfaça os desejos dela. Mas a Bíblia diz que eu preciso crucificar na cruz de Cristo a minha carne todos os dias. E preciso me voltar para Deus, encher o meu coração da palavra e parar de encher o meu coração de outras coisas que esse mundo quer entulhar o meu coração. As notícias ruins, as palavras ruins, os conselhos que não são bíblicos, tudo isso entulha o nosso coração. E a gente precisa esvaziar o nosso coração e encher o nosso coração das palavras de Deus. O Senhor envia à terra seca o cereal, o vinho, o azeite. O cereal para sustento, o vinho para alegria, o azeite para unção. E promete fartura aos que se voltarem para ele, aos que se converterem de verdade. O verso 25, ele promete restituição de tudo aquilo que foi destruído pelos gafanhotos, migrador, destruidor e cortador. No verso 26, Deus promete que aqueles que se voltarem para ele comeriam abundantemente e louvariam o seu santo e excelso nome pela sua bondade. Deus nos ama. Deus nos abençoa à medida que nos voltamos para ele, à medida que nos arrependemos, à medida que buscamos a sua presença. Ele restitui as coisas que perdemos, ele habita no meio do seu povo convertido e sua presença é a maior das bênçãos. A presença de Deus é a maior das bênçãos. Teve uma época de muita escuridão na minha vida. Eu já era crente, mas passei por um momento muito complicado e eu orava e a sensação é que a oração não passava do teto da minha casa. Eu buscava a presença de Deus, mas não conseguia sentir a presença de Deus. Foi um dos piores momentos da minha vida que eu me vi em grande escuridão, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. A bênção maior é a presença de Deus. Se Deus tirar a presença dele do nosso meio, não resta nada, irmãos. Resta um vazio e uma angústia tão profundas que a gente não consegue viver. É porque a gente está acostumado à presença do Senhor e não consegue valorizar o que é Deus na nossa vida. Então clame a Deus para que Ele seja Senhor da sua vida, Senhor da sua casa, para que Ele dirija a tua mente, para que Ele dirija os teus passos, e para que as suas palavras estejam na sua boca e no seu coração.
Esta tríplice mensagem do profeta Joel, elas convergem na promessa futura do derramamento do Espírito Santo, que vai se cumprir em 3 passagens bíblicas. Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo sobre os judeus. Atos capítulo 8, a descida do Espírito Santo sobre os samaritanos, que não são judeus e também não são gentios. E Atos capítulo 10, que é a descida do Espírito Santo sobre a casa de Cornélio, romano, gentio. Isso forma a tríplice descida do Espírito Santo nas culturas, né? Dos judeus, dos samaritanos e dos gentios. Joel é o único profeta que fala da promessa do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, em Atos 2, 8 e 10, Deus habita conosco. O Espírito Santo está dentro do nosso coração, está dentro do seu coração que crê. Então Deus está conosco e só vai ser tirado dessa terra junto com a igreja. Quando a igreja subir, até lá, o Espírito Santo habita em nós, habita no coração de todo aquele que crê. E nós precisamos entender melhor a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em essência, como o Pai e como o Filho. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a orar. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo é aquele que convence o pecador que você está falando de Jesus para ele. Só fala de Jesus. Você não tem a missão de convencer. A missão de convencer é do Espírito Santo de Deus. João 16, 8 diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda a nos santificar. Ele nos assiste nesse processo que dura a vida inteira, que é o processo de santificação. A salvação é um ato que foi resolvido na cruz do Calvário, nós fomos justificados, e você e eu passamos de condenados para salvos em Cristo Jesus. Mas a santificação dura a vida inteira. Nós aprendemos a vida inteira. Precisamos aprender de Deus a vida inteira. Precisamos estar com os irmãos e edificar e sermos edificados a vida toda. A comunhão é essencial. Estar na casa de Deus é essencial. Nós temos a missão. Você tem algo para dar para o seu irmão e você tem algo para receber dos seus irmãos. E essa comunhão na igreja ela é fundamental para o nosso crescimento. O Espírito Santo é aquele que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Eu oro muito, irmãos, para que Deus derrame o seu amor, para que o Espírito Santo derrame o amor de Deus nos nossos corações. Para que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus e cada vez menos parecido conosco, com a nossa carnalidade, com a nossa carne. Então, queridos, nós que já nos arrependemos e nos voltamos para Deus, com jejum, pranto e conversão sincera diante de Deus, agora precisamos buscar um enchimento do Espírito Santo. Algumas pessoas, né, costumam dizer, olha só, irmãos, o Espírito Santo já foi derramado, está nas Escrituras. O que nós precisamos fazer é pedir a Deus, Senhor, esvazia-me de mim mesmo e enche-me do teu Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Repara, quando Pedro se levanta, lá no discurso que ele fez, na pregação que ele fez, logo em Atos 2, a Bíblia diz, e Pedro, cheio do Espírito Santo, entende? Aí tem que dizer assim, Mariane, cheia do Espírito Santo. Orília, cheia do Espírito Santo. Isabel, cheia do Espírito Santo. Entendeu? Nós precisamos ser cheios do Espírito. Agora, você consegue encher um copo que já está cheio? Pois é, não, né? Vai transbordar e jogar tudo fora. Também não conseguimos encher o nosso coração se o nosso coração está cheio do nosso eu, está cheio da nossa carne, está cheio dos nossos conceitos. Precisamos nos esvaziar.
para que Deus nos encha, para que Deus venha encher o nosso coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que nós ouçamos a mensagem de Joel. Os pecados têm consequência. O dia do Senhor traz as consequências do pecado. Mas Deus tem uma palavra de arrependimento. Convertei-vos a mim. Todo coração. Vestes. Eu vou abençoar. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos andar com Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos buscar o Senhor de todo o coração. A gente só quer bênção. Ah, ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Sim, irmão. Busca a Deus você. Esteja você na presença do Senhor. Vá você à presença do Senhor e diz, Senhor, poupa a minha vida. Me dá graça. As pessoas não querem vir à igreja. As pessoas não querem buscar a Deus, mas fica pedindo oração. Elas só querem as bênçãos. Querer as bênçãos de Deus é uma coisa boa. Mas, antes disso, precisamos ter compromisso com Deus e vida no altar. Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar em pé. Lembrando da palavra do Senhor. Falamos com Deus. Coisas ruins acontecem, meu Deus. Nós temos um Deus misericordioso que cuida de nós. Os nossos pecados, ó Deus, trazem suas consequências, mas o Senhor é misericordioso. Assim como, ó Deus, o reverendo César disse, devemos tirar do nosso coração o que está atrapalhando a nossa caminhada contigo, Senhor. Quantas vezes pensamentos chegam à nossa mente, perturbando a nossa alma, nos fazendo às vezes, ó Deus, pessoas desanimadas, pessoas que começam a duvidar do Senhor, tudo por conta, ó Deus, de uma mente cheia de sentimentos, ó Deus, de pensamentos, de coisas que não agradam ao Senhor. Pedimos, ó Deus, limpe a nossa mente, limpe o nosso coração, encha-nos de Ti, ó Deus. Nós devemos, ó Deus, viver como discípulos do Senhor Jesus e para tal precisamos do Teu Espírito conosco, ó Deus, nos orientando, nos conduzindo para o fim proveitoso. Que a Tua palavra fique em nossos corações, ó Deus, e que de forma amável, de uma forma agradável, possamos, ó Deus, comunicar a Tua palavra e que as pessoas, ó Deus, possam responder. Agradecemos pelas pessoas que estão respondendo, Deus, que estão vindo à Tua casa e que estão aceitando, ó Deus, serem equipadas para a realização do Teu trabalho. Continue nos ajudando. Este mês, ó Deus, mês em que estamos voltados para o ensino, que as pessoas possam realmente, ó Deus, adquirir condições para falar do Teu amor. Agradecemos, ó Deus, pelas pessoas que têm vindo a esta casa para pregar a Tua palavra, que têm pregado na unção do Teu Espírito e que têm feito bem ao nosso coração ouvir as mensagens aqui colocadas, quantas vezes nos confrontando, nos exortando e nos provocando para uma mudança de vida, Senhor. Mas ainda assim, nós nos alegramos porque reconhecemos que são palavras vida do Senhor para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor continue olhando para nós, ó Deus. Que o Senhor cuide da nossa família, visite os enfermos, visite aqueles, ó Deus, que estão
sem direção, que possam encontrar o Senhor e ter a sua vida transformada. Como nós vemos na tua palavra o exemplo de Zaqueu, o homem que buscou riqueza, mas que quando esteve diante do teu filho, experimentou transformação. E assim possa acontecer, ó Deus, com pessoas várias, ó Deus, com as quais nós lidamos, nos encontramos, seja no trabalho, seja onde moramos, seja, ó Deus, onde estudamos, que nós possamos ser luz e sal da terra, e que o nosso coração esteja cheio de Ti, Senhor. Continue ajudando as famílias aqui representadas, continue ajudando a Tua igreja, ó Deus, espalhada na face da terra, continue ajudando, ó Deus, o nosso país, para que haja paz. Oramos pelas autoridades, oramos, ó Deus, pelo parlamento, ó Deus, oramos pelo judiciário, oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção, que o Brasil seja um país tranquilo, ó Deus, um país rico de recursos naturais, mas que tem vivido uma crise institucional que nos assusta, Senhor. Mas o Senhor é Deus, ainda tem o controle e continuará com o controle até o último dia, ó Deus, que nós vivemos neste mundo. Oramos e pregando a nossa oração no santo nome de Jesus, que vive para todos sempre. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre.